Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Taborg, oraculista, consteladora e também idealizadora deste canal, Rosa do Oriente Ateliê. Nas demais redes sociais, vocês me encontram com o mesmo arroba. Estamos agora no finalzinho de fevereiro e eu já me antecipei para tirar a previsão do mês de março de 2024. Vamos ver quais são as energias em alta para este mês, o terceiro mês do ano que se aproxima. Incrivelmente, o ano, para mim, pelo menos, parece que está voando, né? Já entramos em março. E eu desejo que seja um mês muito próspero para todos nós. Vamos ver o que o tarô diz aqui. Para quem chega agora no canal, peço, caso goste dessa tiragem, da minha maneira de lidar com as cartas aqui, das minhas previsões, você pode se inscrever, também ativar o sininho para receber sempre conteúdo em primeira mão. E a todos os inscritos, meu muito obrigada, minha gratidão por vocês estarem me acompanhando sempre, certo? Então vamos aqui à tiragem. Lembrando que essa primeira mesa eu tiro 10 cartas. Vou escolher as cartas aqui para montar uma mandala. Geralmente é essa mesa tradicional que eu tiro do tarô. 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vou montar aqui a mandala. E já começo a previsão aqui para vocês. Bem, a mandala já está montada. E a carta que abre março é o Arcano da Morte. O Arcano da Morte, particularmente, eu gosto bastante porque fala de transformações profundas na vida das pessoas, finais de ciclo. Tá? Isso vem selado aqui, confirmado pelo eremita, porque são duas cartas que vêm cruzadas e o eremita também é o arquétipo do ancião. Né? Nós estamos falando aqui basicamente sobre ancestralidade, então são questões, talvez você tenha aí na família pessoas que já me parecem que são idosas mesmo, porque tanto o esqueleto aqui, né, a morte, quanto a figura do ancião, são arquétipos do velho. Então, são pessoas que estão no final de ciclo da vida e que já cumpriram a missão delas, tá? Então, a morte faz parte da vida, né? São fechamentos, são finais de ciclos e o início de uma nova jornada também. Então, para algumas pessoas, isso envolve questões familiares, questões de sucessão também, porque depois eu vou falar da carta do ajustamento no racional, mostrando o arcano que é a justiça, né? Então, isso pode envolver até questões aí no âmbito da justiça dos homens, né? Mas para uma outra parte das pessoas, isso vai falar sobre as transformações profundas, não necessariamente morte, né? São mortes também de padrões, tá? O ancião aqui, o eremita, ele oscila entre luz e sombra. Então, são aquelas coisas que ainda você carrega e que te pegam e não deixam você andar livremente na vida e você fica muitas vezes rodando em círculos, né? É necessário se posicionar e talvez a vida te force a isso. Seja pela perda de alguém, né? Ou seja pela perda de relacionamentos ou de posição, enfim, de contatos ou rede de apoio, tá? Você vai ter que andar aqui. O eremita diz sobre essa busca pessoal que acontece em março. O ajustamento, né, que é a própria balança da justiça, no racional fala sobre ter questões para serem resolvidas aí no âmbito judicial e também fala sobre karma, tá? Então, o lado espiritual dessa mesa, eu vou falar um pouco mais pra frente, mas vem muito forte. Né? As questões ancestrais, elas pertencem aos encarnados e aos desencarnados, né? Isso é um fato. E aqui é hora de ajustar os ponteiros, existem karmas que se cumprem, existe um reequilíbrio, uma reordenação da vida das pessoas no geral, por conta desta energia. E no inconsciente vem a preocupação, 5 de ouros, preocupação que pega, assim, o lado material, né? Pelo próprio naipe já diz, que é o naipe de ouros, mas fala de perda de energia, né? É uma estrela aqui de 5 pontas, virada para baixo, e é algo no seu inconsciente como se fosse uma sabotagem, né? Você acaba... A vida te força a encarar essas rupturas, essas transformações, e você acaba se sabotando. Por isso que é tão difícil, né? Você já tem subsídios para enfrentar tudo isso que está ocorrendo aqui em março, mas você ainda se sente como uma criança, tá? Então, no inconsciente, essa preocupação é uma preocupação excessiva e desmedida. Porque no racional, a carta da balança, né, do ajustamento, fala que você já tem as ferramentas racionalmente necessárias para equilibrar os seus dois lados, né? Mas existe uma questão mal resolvida da infância e isso vem confirmado pela carta aqui, que é a carta da rapidez, e é uma carta bastante infantil, né? Fala sobre esse arco-íris, né, essas cores aqui no sólido geométrico. Fala também sobre essa rede de apoio, né? Você tem aqui um raio que abre uma mandala de 8 polos. Então, fala sobre essa energia da criança e que muitas vezes se sente desamparada. Como isso aqui sai no passado,
fala sobre questões mal resolvidas da infância. Veja que na mesma mesa nós temos o início da vida, que é a infância, e o fim da vida, que é a morte e o ancião. Então, as questões familiares aqui estão em alta. Provavelmente, algo será mexido e vai mexer também com gatilhos da sua infância. E você precisa se fortalecer. Fortalecimento vem aqui na projeção, né, como se fosse o futuro próximo, em março, o trabalho. Essa carta do trabalho, apesar de ser naipe de ouros, né, lá do material, ela também, por essa conjunção de cartas, para mim, ela fala sobre espiritualidade. É um trabalho material / espiritual. Trabalhar as questões da matéria, né, que ficam em aberto, principalmente para as pessoas aí que vão passar por um processo de perda de alguém, o inventário, herança. E o trabalho espiritual é lidar com essas questões, porque com a passagem de alguém para o outro lado, existem coisas que ficam inacabadas, coisas terrenas, né? E é como as pessoas que ficam precisam lidar com isso da melhor maneira possível. E não é fácil, ninguém nasce sabendo perder. Então, o trabalho aqui também no campo espiritual é muito, muito importante. E em março, percebo que várias pessoas vão bater aí a porta de templos, enfim, igrejas, terreiros, casas espirituais, né, espiritualistas, para terem o ajuste, né, para conseguirem lidar com todas essas questões que surgem em março. É um momento de transformação, de reviravolta, mas eu vou falar aqui sobre as outras cartas que mostram um fechamento muito interessante. Continuando, a carta número 7, que geralmente é a carta do consulente, sai aqui o Cavaleiro de Espadas. E esse cavaleiro, ele tem duas armas, né? Ele tem duas espadas na mão. Tem aqui a espiritualidade que anda ao redor, né? Que são esses pássaros ao lado do cavalo. Existe aqui a questão de mediunidade, né? O homem debruçado sobre o cavalo, sendo um só. Então, é como se fosse um chamado também da sua ancestralidade para olhar para as questões espirituais. E essas duas espadas falam sobre você tirar o atraso, né? Como se você lutasse por dois ou lutasse para recuperar um tempo perdido, de certa forma. Como se fosse um mecanismo de compensação, né? Quando a dificuldade chega, a gente quer resolver tudo aquilo que a gente procrastinou lá atrás. Então, é mais ou menos esse sentimento, né? De pensar, bom, eu não tive tempo de fazer por mim ou pelos meus, e agora eu quero tirar o atraso disso. Então, fala sobre essas questões, tanto do lado material quanto do lado espiritual. Ao redor está o amor. Tá? Eu não vejo aqui nenhuma morte traumática, ou como se fosse algo que não era para acontecer. Me parece mesmo o fechamento de um ciclo e de pessoas mais velhas. De certa forma, já são esperadas essas partidas, né? E o que fica ao redor é esse amor, tá? Essa carta do amor fala dessa amorosidade, de ser algo recíproco, que é alimentado e vai continuar sendo alimentado, tá? Pelos dois lados, né? Tanto de quem fica quanto de quem parte. E para as pessoas que não têm essa questão, como eu falei, não serve para todo mundo, essas transformações também vão envolver o amor. Então, pode ser que seja você se abra também para dar e receber amor em março, por conta das transformações, sejam elas perdas afetivas, ou transformações no campo material, ou relacionamentos que passam por uma ressignificação. O arcano do Sol vem como um desejo. E, novamente, o Sol é o astro-rei, é o que mantém a vida na Terra. Então, estamos falando também de espiritualidade. Lembrem-se que, quando o homem começou a se relacionar com a espiritualidade, um dos primeiros deuses foi o Deus Sol, né? Então, é o que mantém, em última instância, a vida aqui na Terra. Então, essa carta fala sobre a espiritualidade, Deus, enfim, depende da crença de cada um, de Deus estar presente na vida, continuar abençoando o seu caminho e as transformações que acontecem, tá? Então, os ancestrais, de certa forma, aqui estão bem. Eu sinto uma energia nessa mesa como se fosse uma missão cumprida. E quem está aqui precisa dar continuidade a este legado. Precisa fazer os ajustes, existe preocupação em levar tudo isso adiante, mas você dá conta sim, tá? E, de certa forma, abençoado pela espiritualidade. Terminando com a Princesa de Copas, que também é uma princesa que fala sobre um lado ingênuo, mas também muito aberto, né? Então, saíram cartas aqui que falam bastante sobre o lado espiritual. Do começo ao fim, né? Então, se eu fosse falar aqui, como eu sou um bandista, eu diria que é uma energia muito presente de Omulu, de Xangô, dos Erês, de Ogum, Oxum, Oxalá e Iemanjá. Então, é quase que uma mesa aqui com os sagrados pais e mães orixás. E essa Princesa de Copas, ela fala sobre manter o sonho, manter a busca pelo sonho, manter o seu lado, de certa forma, infantil, vivo, tá? Não dar chance para o amargor da vida, né? Olhar para o lado mais doce da vida. E essa princesa, ela é fluida,
ela entra em contato profundamente com as questões espirituais, com as questões emocionais, né? E ela caminha com a tartaruga, que é a sabedoria. Então, é você ter a sabedoria de encarar o ciclo da vida. Então, eu percebo aqui que Março exige uma grande integração com o seu lado emocional, com o seu lado espiritual e com a natureza também. Nós somos partes da natureza e temos também a questão de aceitar os ciclos. Assim como a natureza tem as estações, né, primavera, verão, outono, inverno, existe um ciclo na nossa vida, né, do nascer, crescer e morrer. Então, essa mesa pede que você se conecte profundamente à espiritualidade, à natureza, à sua intuição, ao seu lado emocional, e esse encontro é repleto de amor. Eu vou tirar aqui mais 3 tendências, né, vamos ver, 3 trincas sobre esta mesa e as energias de março. O que temos aqui? Bom, confirmando a mesa, aqui o Príncipe de Espadas fala de alguém com o racional fragmentado, com ideias e padrões cristalizados, mas existe a estrutura abalada aqui pela carta do poder, e a ciência traz a consciência humana com a onisciência divina. Então, é como se fosse uma chacoalhada nos valores que nós trazemos. Nós achamos que somos eternos, invencíveis, de certa forma que nada acontece com a gente ou com a nossa família, né? Mas essas cartas estão falando sobre um despertar, certo? É março que vem, são as águas de março fechando o verão, né? Então, março promete esse despertar do lado espiritual. Aqui, a riqueza, né, as questões materiais. É necessário dinheiro, está sempre a serviço da vida. A carta da virtude fala sobre uma boa relação com o dinheiro, né, construir essa boa relação com o dinheiro. A opressão vem do seu entorno, né? Então, toda família tem as pessoas que lidam bem com o dinheiro e que lidam muito mal com o dinheiro. É a hora de ressignificar a relação com o dinheiro. Perceba o seguinte, o dinheiro gosta de estar perto das pessoas que tratam bem o dinheiro, que não desperdiçam o dinheiro e também que não aprisionam o dinheiro. Então, aqui é como se fosse um equilíbrio, um ajuste, né? Lembrando da carta do ajustamento na primeira mesa, das questões financeiras, né? E lidar com o dinheiro tem a energia de uma pessoa, né? Como eu disse, ou ela gosta de estar perto, ou ela vai ficar longe. É essa a energia do dinheiro, e para ter perto de você é necessário ter o equilíbrio, o caminho do meio. Dar o devido valor sem aprisionar e deixar o dinheiro circular, porque ele vai, mas ele volta. E o último conselho aqui da energia para março fala sobre felicidade, né, e recomeços. Já vem o arcano do louco falando sobre esse recomeço, também os finais de ciclo que são esperados, que você passa por todas as etapas, eles abrem a possibilidade de você encontrar neste caminho, deste novo caminho, a sua felicidade e ter o domínio da situação. O domínio também não é algo que você tenha que ficar controlando demais, querendo controlar todos os fatos, todos os passos, os acontecimentos, as pessoas ao seu redor, tá? A felicidade é você saber conduzir a sua vida. O domínio vem nessa energia de conduzir melhor a sua vida. A vida é grande professora, ela ensina sempre a gente. E março vem para ensinar. Então, as questões do ganhar, do perder, do permanecer, né? Porque o amor permanece por essa mesa que saiu. E as questões todas podem ser ajustadas, ressignificadas, trazendo essas cartas, né? Felicidade, riqueza e espiritualidade. Se nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, com certeza a torcida é grande para que nós possamos seguir o nosso caminho tendo as devidas recompensas, né? Tudo que faltou lá atrás que possa vir para nós e para as outras gerações. Então, é essa energia de março, uma energia, se eu fosse definir em uma palavra essa energia de março, eu diria legado, né? Como receber um legado e como conduzir daqui por diante esse legado que foi deixado pelos ancestrais. Eu fico por aqui, agradeço a paciência, a audiência, desejo que março seja um mês de muita união, desse amor pleno, para aqueles que sabem, né, que essa mesa aqui ela é direcionada para algumas pessoas que estão passando por momentos críticos, né, inclusive de familiares que estão muito próximos do desencarne, e que vocês tenham a certeza de que eles estão bem e amparados por essas cartas todas, mostrando que é um ciclo que se cumpre, que a espiritualidade em nenhum momento faltou nessa mesa e que continuará conduzindo e amparando vocês nessa caminhada, né, a todos nós. Então, eu desejo as melhores energias para março, que o amor esteja sempre presente, e um grande beijo para todos, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor, como diz a Cigana Rosa do Oriente, Maktub já estava escrito.